Fala pessoal, muito boa noite, tudo bem com vocês? Carlos Cripto na área, começando nossa análise diária aqui no canal da Crypto Trading Brasil. Sejam todos bem-vindos mais uma vez, hoje dia 22 de abril de 2026. Estamos na quarta-feira, no meio da semana, são aproximadamente 11h57 da noite. Começando pelas três principais bolsas, hoje no calendário econômico tivemos apenas aí os estoques de petróleo bruto, praticamente não reflete tanto aqui nos mercados. Tivemos mais um dia positivo aí, pessoal, na expectativa de um cessar-fogo definitivo entre Estados Unidos e o Irã. A gente aguarda uma nova rodada de negociações, né, com preferência para a queda do regime atual iraniano, né, e que venha uma nova governança para aquele país. Sofreu tanto, né, pessoal, ao longo aí dos últimos 40 anos, né, com os ayatolás praticando é, puro autoritarismo e violação de direitos humanos. Então a gente fica na expectativa para um final feliz, de preferência com um novo governo legítimo, né, escolhido pela população iraniana. Então tivemos mais um dia de alta aqui, S&P subiu 1%, Dow Jones alta de 0,69 e Nasdaq uma alta de 1,64. Pessoal, no Bitcoin não foi diferente, seguiu aí o humor dos mercados. Tivemos também uma alta no diário, aproximadamente de 2,43%. Neste momento, para nós, preço a mercado 77.910 dólares. Então vamos ver o que rolou ontem após a análise, quais são as novas perspectivas de movimentação do preço, agora pela madrugada, até a nova análise de amanhã, na quinta-feira. Então, pessoal, basicamente a gente pegou o início aí de uma movimentação em blocos por parte dos compradores. Tínhamos um grande potencial da confirmação de rompimento aqui dessa resistência. A gente passa a utilizar ela como um novo suporte. Precisávamos de dois candlesticks, né, fechando acima dessa região, ambos com volume comprador, pelo menos um característica de força. Então, pessoal, tivemos aí a confirmação já aí um pouco próximo da madrugada ali, das 5 da manhã. Foi mencionada a grande possibilidade, né, pessoal, de buscar o topo anterior aqui na proximidade dos 78.300, antes mesmo da confirmação, pela amplitude que vinha demonstrando na ocasião da análise. Então tinha essa grande probabilidade, né, de alcançarmos essa região próxima aqui dos 78.300. Fizemos também um adendo ao que tange a média de 20 períodos no semanal, também estava próxima aqui do topo anterior. Então, acabou, inclusive, passando sem maiores problemas, mas ainda sem confirmação de rompimento. Ainda temos alguns dias até o encerramento da semana. E num cenário perfeito, né, pessoal, seria a aproximação da nossa resistência aqui na proximidade dos 81, né? Seria o cenário perfeito, né? Pelo menos um beijo a gente criou como expectativa. Infelizmente, pelo menos até então, nós não tivemos fôlego para conquistar, né, a aproximação aqui dessa resistência. E aí, pessoal, a gente começa a fazer algumas alterações aqui para efeito de acompanhamento. Acho que tem um alarme aqui, deixa eu remover. Vou dar uma atualização na página aqui. Beleza. Só, acho que o primeiro ponto aqui, olhando mais abaixo, a gente vai fazer algumas referências interessantes que eu acabei percebendo aí
ao longo desses últimos dias, né? Estava aguardando aí uma estrutura mais linear antes de fazer as eventuais marcações para a gente utilizar com boas referências de preço. Acho que a primeira, pessoal, faria aqui fazendo alusão à ascendência desses topos. Temos aqui uma sequência lógica de topos ascendentes. Da mesma forma, temos também uma sequência lógica de fundos ascendentes. Vou mudar a cor, facilitar um acompanhamento. Então, pessoal, a gente tem aqui, teoricamente, um canal ascendente. Já há algumas semanas trabalhando dentro desse canal, com respeito mútuo ao que tange os topos e os fundos, tá? A gente vai utilizar mais essa referência para efeito de estudo e reduzindo o tempo gráfico, pessoal. Vamos ver se ficou legal aqui, talvez aqui, pessoal. Tentando ajustar. Agora sim. Quando a gente vem para o diário, pessoal, a gente percebe ainda uma prevalência por parte dos compradores. Teoricamente, um bom volume. E a gente percebe também uma leve retração por parte dos vendedores, né? Ou realização de lucros por parte de institucionais. Então, o primeiro ponto aqui é a gente identificar possíveis níveis conflitados por parte dos compradores, onde poderá haver uma reação ou pullback. Primeiro ponto aqui, pessoal, é a região próxima do 77. Então, aqui pode ser que os compradores, eventualmente, com o preço chegando a este nível, venham a tentar aí a manutenção do preço acima da média. Então, pode ser que aqui seja aí uma iniciação ou um ensaio na tentativa de novamente buscar o topo anterior ou a proximidade aí dos 79.460. Então, é imprescindível aqui, pessoal, a região de 77, analisar as condicionantes que serão colocadas aqui, volume, estrutura de preço, formação de candlestick. Além do mais, pessoal, essa região faz alusão também à máxima de ontem, tá? Então, assim, a gente tem a média de 20 períodos em 4 horas no 77 e a máxima de ontem também. Então, houve no dia de ontem a busca pela região de 77, a recusa de preço, posteriormente veio o rompimento. Então, acaba fortalecendo ainda mais, que aqui poderá sim ter aí uma reação por parte dos compradores. E de quebra temos aqui, né, pessoal, abertura e fechamento do dia 18 e do dia 17, respectivamente. Então, é imprescindível que a gente analise com carinho a região de 77, confirmando aí a busca por essa região, nessa retração ocasionada pelos vendedores. E aquela história, pessoal, a gente precisa da manutenção do preço acima, né? De preferência sobressaindo o volume comprador e de preferência também com a formação aí, pelo menos em 4 horas, de um candlestick com padrão de força. E aí a gente pode, né, almejar a busca pelo topo anterior ou pelo menos um ensaio, tá, pessoal? Então, a gente coloca aqui essa região, uma região mais importante, mas, né, dependendo do cenário, muitas vezes Donald Trump acaba soltando notas ali no Twitter ou na própria
rede social dele, e isso reflete muito aqui nos mercados, traz muita volatilidade, enfim, a gente precisa estar atento também a isso, ao cenário geopolítico, né, porque pode arrebentar com tudo. Não havendo, pessoal, reação na região de 77, sem condicionantes favoráveis aqui aos compradores, a gente pode vir buscar novamente, né, a região do nosso novo suporte, antigamente fazendo alusão à descendência dos topos, delineado desde o topo histórico. A gente tem aqui uma proximidade aí dos 76 e pouquinho, tá? Mais ou menos aí arredondando. Pode ser que aqui também os compradores, né, eles vão tentar reagir. E aí, pessoal, também não havendo condicionantes positivas, aí começa a ficar mais crítico a situação, porque a gente volta a trabalhar com preço abaixo dessa região, teoricamente nossa referência e de suporte. Automaticamente faremos a exclusão dessa referência, porque quando a gente tem um curto espaço de tempo, né, rompimento em ambos os sentidos, pessoal, não faz mais sentido a gente utilizar, porque não tem mais conflito neste ponto. E aí a gente começa a ligar o sinal de alerta, pessoal. Então vocês lembram que eu fiz essa nova referência em alusão a esse canal ascendente? Porque, pessoal, convenhamos, né? Quando a gente olha no espectro macro, tem uma grande possibilidade de ser, né, pessoal, uma bandeira de baixa aqui. Isso aqui não pode ser descartado em hipótese alguma. A gente tem aqui agora muito delineado o mastro, movimento verticalizado vendedor, topos e fundos ascendentes, a flâmula. E aí, pessoal, o que que vem no final da bandeira? É porrada para baixo, tá? Essa região a gente não vai utilizar mais. Vai utilizar só agora a estrutura do canal. E aí será um Deus nos acuda. Por isso que seria interessante, né, pessoal? Uma eventual retomada aí por parte dos compradores, né, buscando o topo anterior ou até mesmo aqui a proximidade da banda superior do canal, ou até mesmo na resistência horizontal próxima dos 81, para a gente descaracterizar essa possibilidade, tá? Isso aqui precisa ficar muito explícito, porque são essas evidências que a gente vai colocando na balança e vai chegar uma hora que vai pesar mais para um lado do que para o outro. Partindo do princípio que temos 50% de chance de acertar a direção do preço, pessoal, você vai colocando aí essas questões, né, acaba facilitando a sua análise. Então, muito cuidado com esse cenário. Ainda temos essa possibilidade da bandeira, mas vamos, né, por partes, pessoal, vamos com calma. Talvez a gente não tendo um resultado legal aqui, pessoal, nessa região por parte dos compradores, né, ao que tange aí a reação, as evidências positivas, né, talvez com o preço trabalhando abaixo novamente dessa região aqui, aí a gente começa a ficar mais ligado nessa real possibilidade, porque daí poderemos ter aí uma nova estrutura de preço, né? E aí fundos mais baixos, topos menores, fundos mais baixos, topos menores e assim por diante, tá? Então acho que basicamente no gráfico é isso, pessoal. Esses são os pontos aí que vocês precisam acompanhar com bastante cautela de agora em diante. A gente torce de fato, né, para que já tenha reação aqui no 77. Ficaria muito melhor para um cenário mais benéfico, né, pessoal? Acho que indo testar novamente essa região aqui, aí já traz uma prova de fogo na mesa, né? Seria totalmente desnecessário, mas a gente precisa trazer essa transparência aqui para vocês. É o intuito do canal, né? Trazer a verdade, né? Uma análise simples de entendimento, para que você que está começando agora no mercado, ainda não entende muito de gráfico, né, possa entender de uma forma bastante simples. Fechado? Então vamos ver o livro aqui.
se casa com alguma coisa que a gente anotou das regiões aí importantes. Ó, pessoal, no 77, só 4 milhões de dólares posicionados, ou seja, não é uma barreira imponente, tá? Seria interessante se a gente tivesse aqui mais de 100 lotes, né, posicionados, ou algo aí em torno de 10 milhões de dólares, já seria algo mais imponente. Até o momento, apenas 4 milhões. É óbvio que, eventualmente, o preço se aproximando, pode ser que acabem adentrando mais lotes, eventualmente essa barreira cresça, mas aí é com você, acompanhamento on time aqui no livro de ofertas, tá bom? E mais abaixo, pessoal, região de 175, 75, pessoal. Aí a gente já tá aqui, ó, pessoal, abaixo dessa região e aí já seria um péssimo sinal, né? Eventualmente o preço retornando para este nível, tá? Mesmo que eventualmente venha aí um pullback novamente na tentativa de bater cabeça nessa região, não seria interessante para nós, tá? Então, assim, a gente não vê acumulação aqui próximo dos 7,5, pessoal. Também é um sinal muito ruim. Seria interessante, né, que tenhamos acumulação no 77, 7,5. Até o momento não temos, tá? Tomar cuidado, porque são pontos-chave neste momento atual que estamos presenciando. E talvez mais abaixo, neste momento, não faça sentido darmos tanta ênfase. Pelo lado dos vendedores, pessoal, acumulação só a partir dos 80 mil, são quase 15 milhões de dólares posicionados. De uns 80 mil, pessoal, já é próximo aqui, né? Basicamente, da nossa banda superior do canal. Então, total sentido, que justamente é um ponto de decisão, né, pessoal? Seja para o rompimento, seja para a recusa de preço. Então, é válido salientar. Só acho que neste momento o livro de importante que temos é isso. A gente percebe aí bastante volume posicionado em ambos os lados aqui próximo ao preço a mercado, que denota aí uma briga bastante compacta, né? Agora sumiu os lotes aqui, pessoal. Não sei se foi algum bug, mas enfim. De qualquer forma, o mercado apresenta aí uma certa volatilidade, né, em um horário que geralmente tende a ser mais devagar. Temos Nasdaq também aparentemente vindo para uma correção, pessoal. Preço bastante esticado também. Nasdaq tem uma forte correlação com o Bitcoin, então é válido também acompanhar o gráfico de lá. Justamente pode interferir no Bitcoin bastante. Então fica aqui a dica para vocês. Fechado? Então é isso, pessoal. Vou encerrando a análise de hoje. Agradeço imensamente sua presença aqui comigo. E se você está chegando agora, não deixe de curtir, comentar e compartilhar. Desejo a você uma excelente noite, um grande abraço e até amanhã.